Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens, não é? Intitulada pelo reverendo André, Os Brados da Reforma. E assim a gente, durante o mês de outubro, nos 5 domingos, nós temos refletido sobre os solas, os ditos solas, não é? No primeiro domingo, o reverendo André esteve expondo para nós acerca do solas escrituras. Somente as escrituras, elas são suficientes para que, por meio dela, ou delas, dos livros das escrituras sagradas, nós tenhamos conhecimento acerca da nossa salvação. Semana passada, domingo passado, nós estivemos aprendendo, refletindo sobre sola gratia, somente pela graça nós somos salvos. E hoje me coube a incumbência de trazer para vocês o terceiro brado dessa série, que é Solos Christus, isto é, somente Cristo. Era assim que os reformadores, eles bradavam nas entrelinhas dos seus ensinos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Repetindo, Atos é o 5º livro do Novo Testamento, né? Vai lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. E aí vem Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 4, verso 12. Ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. O contexto desse texto fala que João e Pedro neles subiram ao templo, como era praxe, para a oração da hora nona. Lá eles se deparam com um homem que olha para eles, não é? E pede uma esmola. E Pedro diz: nem ouro nem prata eu tenho. Tenho o seguinte: em nome de Cristo Jesus, anda, não é? Era um homem paralítico, pede uma esmola e Pedro pronuncia essa famosa frase, não é? Nem prata nem ouro eu tenho, mas uma coisa eu tenho, né? Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E aquele homem foi curado. E aí gerou uma celeuma com os principais sacerdotes de então, etc. Criaram problemas e Pedro e João continuaram pregando o Evangelho. E em função disso, eles se reúnem, aí a gente já entra no capítulo 4, e juntam o capitão do templo e mais outras pessoas e prendem Pedro e João. Dia seguinte, eles se reúnem e falam para que eles não preguem o Evangelho. A palavra é concedida a Pedro. O verso 8 nos diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, tomado por Deus, não é? Tomado por Deus, começa a pregar para eles, a falar sobre Jesus para eles, o Jesus que havia curado aquele homem no dia anterior.
E no meio desse sermão, Pedro traz esse brado de somente Cristo. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pai, abençoe, Senhor, a palavra desta noite. Fala aos corações de todos aqueles que aqui se encontram. Edifique o povo que se reúne na nossa igreja nesta noite. Estejas concedendo a todos a graça do entendimento. Quanto a mim, que estou com a responsabilidade, Senhor, de ministrar a Tua palavra, eu quero me colocar, Senhor, nas Tuas mãos. Ilumine a minha mente. Ó Senhor, ponha a Tua palavra nos meus lábios. Use-me, pois eu te oro no nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Eu poderia até iniciar a palavra de hoje trazendo fatos históricos acerca da reforma, de todo o contexto lá do dia 31 de outubro de 1517, né? Quando Lutero vai e afixa as suas 95 teses na porta daquela igreja. Mas pastor André já discorreu muito sobre isso, e você encontra no texto do boletim que você recebeu, tá? Informações adicionais que eu poderia até usar a título de introdução nesta noite, sobre os solos cristos e o que aconteceu, o que antecedeu a tudo aquilo lá naquela época, né? Mas eu prefiro ir pelo seguinte caminho, a fim de que nós entendamos o somente Cristo, solos Cristo, o terceiro brado, né? O terceiro brado da reforma, a fim de entender esse somente Cristo por meio da morte de Cristo como sacrifício. Eu diria que é útil, queridos irmãos, queridas irmãs, lembrar a natureza e o propósito dos sacrifícios do Antigo Testamento. É bom que a gente faça uma visita lá, para que a gente tenha uma ideia do que ocorreu, ou que ocorre com a vinda de Cristo, né, e o seu sacrifício, e por isso que nós bradamos somente Cristo. É fato que, ainda que os sacrifícios do Antigo Testamento tenham sido superados por Cristo, eles podem lançar para nós, nesta noite, alguma luz sobre aquele que foi o seu cumprimento. Cristo foi o cumprimento de todos aqueles sacrifícios que a gente encontra, e às vezes a gente, quando começa a ler as Sagradas Escrituras, a gente se sente confuso, muitas vezes a gente não entende. Eu tenho uma vizinha de minha sogra lá no Alto Sertão, e ela me chamou e disse: eu estou lendo o Antigo Testamento, não estou entendendo nada. E não está entendendo porque precisa compreender, né, que tudo aquilo que acontecia lá apontava, sinalizava para Cristo que viria, né, que viria. Assim, nesse contexto em que o próprio sacrifício de Jesus foi realizado, nós precisamos atentar primeiramente para o pano de fundo, é isso que eu estou querendo trazer para vocês, o pano de fundo desse ritual no Antigo Testamento. E o pano de fundo de todo o ritual, inclusive o primeiro deles, que a gente pode dizer que foi lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecam, e Deus vem e sacrifica animais para vesti-los. Desde ali, todos os sacrifícios, todos aqueles rituais,
eles inicialmente apontam para o pecado humano. Sim, para o meu pecado, para o seu pecado, para o pecado da humanidade. O ofertante era pronunciado culpado e estava sujeito à ira de Deus. O pastor Renan pregou muito bem para nós aqui lá no aniversário da igreja, em primeiro domingo de setembro, né? Então o ofertante ele era pronunciado culpado e estava sujeito à ira de Deus pelo seu pecado. Seu pecado e culpa eram simbolicamente transferidos àquele animal. Em muitos casos, um cordeiro. Por isso que João Batista diz, e a gente escuta, principalmente quem vem das igrejas cristãs católicas, né? Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que bom que eles crescem dessa forma apenas e não acrescentassem outras coisas, né? Mas João Batista brada de lá: eis o Cordeiro de Deus. Olhem lá para trás, para o Antigo Testamento, olhem para os rituais estabelecidos para a expiação do pecado do povo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, o animal era morto, o seu sangue era derramado, a fim de que fosse utilizado pelo sacerdote. O ofertante ficava, assim, isento do seu pecado e culpa, pois o animal os recebiam em seu lugar. Evidentemente, meus queridos irmãos, nenhuma eficácia poderia estar ligada aos sacrifícios de animais em si mesmos. Como já falei para vocês, essas eram apenas cerimônias provisórias, prolépticas, digamos assim, que prefiguravam a realidade vindoura de Jesus Cristo na cruz do Calvário, história que nós bem conhecemos, principalmente nós aqui no Ocidente. Assim como eu falei para vocês, aqueles sacrifícios lá do Antigo Testamento, o pano de fundo inicial deles apontava para o pecado humano. Porém, não só para o pecado humano, apontavam também para o caráter vicário do sistema sacrificial do Antigo Testamento. E isso era plenamente evidente. O que é que acontecia? Uma pessoa peca, e porque peca contra Deus, ela é culpada. Um animal morre, e a pessoa fica livre, porque esse animal é morto em seu lugar, vicariamente. Trazendo para os dias de hoje, nós, queridos, queridas, nós também pecamos, e estamos sobre a ira, sobre o juízo de Deus, porque pecamos contra Ele. Cristo vem, toma o nosso lugar e morre em nosso favor, isso é, vicariamente, entenderam agora? Vicariamente, recebendo Ele, Cristo, o nosso pecado e as consequências do nosso pecado foram lançadas sobre Cristo Jesus. E é por isso que nós somos salvos. Somente por Cristo. Por isso Pedro bradou, bradou no seu sermão naquele dia lá no Sinédrio: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ditas estas palavras introdutórias, eu gostaria nesta noite de analisar com vocês alguns conceitos que eu atribuo como importantes, e o são realmente, sob o prisma daquilo que Deus realizou por nós em Cristo Jesus. Então eu gostaria de analisar alguns conceitos
acerca da morte expiatória de Cristo, que levou os reformadores a bradarem solos Cristo, somente em Cristo, somente através de Cristo. Não há outro caminho. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a não ser por mim. O primeiro conceito que eu trago para que analisemos nesta noite é o conceito da substituição penal. Penso que a turma aí da área do direito compreende um pouquinho disso. Ou vai ter algumas interrogações, porque a obra de Cristo, ela vai muito mais além do que a nossa perspectiva do direito penal. Meus queridos, no cerne da doutrina bíblica das Sagradas Escrituras, no cerne da doutrina bíblica da expiação dos nossos pecados, está esta ideia, a ideia da substituição penal. Por isso que eu fiz aquela introdução acerca dos sacrifícios que aconteciam lá no Antigo Testamento. Inicialmente, sobre ela ser penal, queremos dizer que envolve punição. E observa-se que a lei de Deus foi quebrada e o pecado foi cometido contra ele. Quando nós pecamos, e a gente fez isso ainda há pouco, no instante de nossa confissão de pecados, no nosso momento de contrição, não é? Nós fomos à presença de Deus, e isso a gente deve fazer várias vezes no dia, buscar o que o saudoso reverendo Elmer Lin César intitulou de higiene da alma, através da confissão de pecados. Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, eu fiz, eu pensei, não é? Ou deixei de fazer, Senhor. Me perdoe, Senhor. Então, quando nós desobedecemos a lei de Deus, essa lei é quebrada, o pecado é cometido por mim e por você, mas contra Deus. Contra Deus. Portanto, queridos, a penalidade que Deus estabelece para o pecado, é isso que nos diz as Sagradas Escrituras. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: o salário do pecado, o ônus do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Assim, a penalidade que Deus estabelece para o pecado é a morte, isto é, a exclusão da comunhão com Ele, que em tese seria para sempre. Em tese seria para sempre. Para nós, seres humanos, isso significa punição eterna. Em Mateus capítulo 25, verso 46, o Senhor Jesus diz assim: irão estes para o castigo eterno, porém os justos, os que foram justificados por Cristo Jesus, os que buscaram a presença de Cristo Jesus, os que sentiram a ira de Deus pesando sobre os seus pecados, olharam para um lado, para o outro, não viram solução, tentaram via boas obras, tentaram ser bonzinhos, tentaram através de caridades, tentaram crer que talvez a igreja pudesse fazer isso por nós. Viram que o peso continuava. Foi isso que aconteceu com Lutero. E aí se depara com a mensagem de que somente Cristo, o nosso substituto penal, pode tirar esse peso das nossas consciências. E efetivamente,
nos levar à presença dEle. Para seres humanos, o pecar significa punição eterna. Jesus diz: e estes irão para o castigo eterno. Porém, os justos, os justificados em Cristo Jesus, aqueles que creem em mim, somente em mim, como seu Salvador suficiente, para esses, a vida eterna. A vida eterna. Segundo lugar, quando dizemos substituição penal, nós queremos dizer que Cristo, sim, Cristo, o Cristo que nós ocidentais contemplamos, admiramos e muitas vezes paramos na Semana Santa. Sim, o Cristo que foi à cruz do Calvário, Ele suportou essa penalidade em nosso lugar. E individualmente, no teu lugar, no teu lugar, no teu lugar, no teu lugar, no meu lugar. Portanto, o próprio Cristo exalte-se voluntariamente. Não é porque nós somos bonzinhos, não. De forma nenhuma. Somos pecadores. O próprio Cristo voluntariamente submeteu-se à penalidade justa. Sim, justa porque nós foi quem pecamos. Nós foi quem desobedecemos. Nós foi quem viramos as costas para Deus e ainda hoje o fazemos. Então, o próprio Cristo voluntariamente submeteu-se à penalidade justa que nós merecíamos, recebendo, queridos, a nosso favor e em nosso lugar, o juízo pelos nossos pecados. O apóstolo São Paulo diz assim: Ele, escrevendo aos Coríntios, Ele, no caso Deus, o fez. Esse Cristo que Pedro nos relata aqui no capítulo 4, verso 12 de Atos: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aí Paulo diz: Ele, Deus, o fez pecado por nós. Ele é o nosso substituto, para que nele, somente em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. A experiência de Cristo na cruz, queridos irmãos, é de uma vez por todas vista sob um prisma qualitativamente diferente. Isto é, Jesus foi rejeitado pela humanidade e ainda hoje é. Jesus foi abandonado por Deus. Jesus ficou sujeito à completa maldição da lei, a gente daqui a pouco vai ver sobre isso, tá? E muito mais. E tudo isso foi merecido, pois ele havia sido singularmente obediente ao Pai. Ele era inocente, ele era justo, ele era amor puro, ele era bondade completa, ele era Deus e era o Criador de todas as coisas. E como nós falamos inicialmente, a razão para a apresentação do sacrifício em Israel era o pecado. Era exigido que o ofertante impusesse as mãos sobre o animal a ser sacrificado, implicando uma transferência do ofertante para a vítima. Da mesma forma, sim, da mesma forma que havia eficácia apontando para Cristo Jesus no Antigo Testamento, no caso, o ato de levar o pecado vicariamente,
Cristo leva os nossos pecados. Por isso Paulo diz: Ele, Deus, o fez pecado por nós. Cristo foi feito pecador. Ele não era pecador, ele não pecou, ele não desobedeceu a Deus, mas ele veio a este mundo voluntariamente, com a maior de todas as missões, de te salvar e de me salvar, de estar no nosso lugar, como o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado. Um certo teólogo disse: não há nenhuma sentença mais profunda em todas as Escrituras. Repito, não há sentença mais profunda em todas as Escrituras. A sentença de Deus, enviando o seu Filho para morrer naquela cruz, não como um teatro para o mundo se tornar bonzinho, porque o mundo vai de mal a pior. Está escrito. Mas o enviou, queridos, por amor a nós, pecadores. E o enviou em nosso lugar, como nosso substituto. O significado é que o Cristo sem pecado foi levado a sofrer por causa do nosso pecado. O significado é que Cristo foi objeto da plena manifestação da maldição divina que pairava sobre o pecador, sobre mim, sobre você, cujo peso desse pecado caiu de modo esmagador sobre a pessoa inocente de Cristo Jesus, o Filho de Deus, o nosso substituto penal. Ressalta-se nesse texto de 2 Coríntios que eu acabei de ler para vocês. Ele o fez pecado por nós, né? Ressalta-se nesse texto. É óbvio, olha o que é que Paulo diz acerca deste elemento da substituição penal. Eu arrisco dizer que Paulo é fatal em sua afirmação. Olha, ele diz assim: Ele, Deus, o fez pecado por nós, por mim e por você. Tudo isso ocorreu na cruz do Calvário. Ele, Deus, pegou o seu Filho, nos amou e o entregou para que ele fosse o nosso substituto. A exemplo daquele animal, daquele cordeiro que morria e era tipo de Cristo lá no Antigo Testamento. O apóstolo São Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, discorrendo sobre esse assunto, ele apresenta um quadro semelhante a este de Paulo. Olha o que é que Pedro diz, capítulo 3, verso 18. Ele diz assim: Cristo morreu, sofreu e morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, o justo pelo injusto, o justo pelo injusto. Sabe para quê? Para conduzir-nos a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a não ser por mim. Em um outro local, ainda na sua primeira epístola, Pedro, no capítulo 1, versos 18 a 20, ele diz assim, tratando do mesmo assunto: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, boas obras, você ser bonzinho. Não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes, eu e você, resgatados. A palavra é essa. Resgatados do vosso, nós, fútil procedimento pecaminoso, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, voltando lá no Antigo Testamento, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Que bênção, né? Que bênção. No finalzinho do verso 20, ele diz assim: e tudo isso por amor de vós. Por amor de vós. Em Gálatas, capítulo 3, verso 13, aí Paulo novamente descreve Jesus como tendo se tornado uma maldição. Nós éramos os malditos, nós éramos os pecadores, nós estávamos condenados, a ira de Deus estava sobre nós, nós não tínhamos e não temos como expiarmos a nossa culpa. E aí, dentro desse conceito de substituição penal, Paulo escreve, né, que Jesus, como tendo tornado uma maldição, suportando a maldição da lei contra todos os que não a cumprem perfeitamente, diz assim: Cristo nos resgatou, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O autor aos Hebreus, no capítulo 9, verso 28, ele diz o seguinte: oferecido uma vez, ele não foi mais que uma vez à cruz, foi só naquela vez, oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, não são de todos. Porque, infelizmente, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, foi Jesus quem falou. E muitos andarão e seguirão até o final de suas vidas por eles. Pela porta larga, entram pela porta larga, caminham pelo caminho espaçoso, oferecido pelo mundo, pela carne e pelo diabo, e não se prostram, não conseguem enxergar a maravilha. Pelo contrário, nos nossos dias, dado ao pluralismo religioso, dado igualmente a um mundo cada vez mais libertino, meus queridos irmãos, as pessoas querem pouco de Deus, não querem nada de Deus, preferem as suas ideologias. Não vem o caso agora. Existem muitas outras passagens que avalizariam para nós nesta noite acerca de Cristo dando a sua vida por nós, como nos diz João na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 6. Ou o próprio Jesus, para finalizar esse primeiro ponto, quando ele fala do seu papel como servo: eu vim como um servo sofredor. Esse papel, ele vai ser culminado quando eu der a minha própria vida em resgate de muitos. Palavras de Jesus em Mateus capítulo 20, verso 28. Portanto, embora a substituição penal ela seja uma categoria bem conhecida do mundo antigo, os escritores bíblicos não a subordinaram apenas aos fatos ocorridos na operação de Deus naquele mundo.
Os escritores do Novo Testamento nos apresentam que somente Cristo pode ser o nosso Salvador. Sim, apenas Cristo morreu expiatoriamente em nosso lugar. O segundo conceito acerca da morte expiatória de Cristo, que os reformadores bradaram no Solus Christus, foi o conceito da propiciação. O nome é difícil, mas eu explico. Quando o Novo Testamento descreve a expiação como propiciação, o Novo Testamento indica especialmente a relação dessa propiciação com o próprio Deus. Paulo, ele deixa claro que a primeira e principal consideração não é o fato de sermos justificados, mas o fato de o próprio Deus ser justo. Porque Deus é justo, nossa salvação tinha que ser compatível com os requisitos da justiça de Deus. E coitadinhos de nós, me permitam essa palavra, né? Coitadinhos de nós. Que justiça teríamos para apresentar diante de Deus? Nenhuma. A conta da dívida dos nossos pecados é imensa, impagável. Assim, a morte de Cristo envolve o aplacamento da ira de Deus, Deus Santo, ira que é dirigida contra nós em função de sermos pecadores. Em certo sentido, a substituição penal que acabamos de analisar, ela inclui as ideias de expiação, isso é, a remoção do nosso pecado, e de propiciação, isso é, o aplacamento da ira de Deus contra nós. Contudo, eu acho útil reconhecer esses elementos como diferentes, ainda que inseparáveis. Assim, essencialmente, querido irmão, querida irmã, a ira de Deus é o seu antagonismo determinado contra o pecado. Deus não tolera o pecado. O pecado lhe cheira muito mal, digamos assim. A ira de Deus é a forma assumida por sua santidade contra a rebelião minha e sua, através dos nossos pecados. Se Deus não tivesse ira nesse contexto, Ele, Deus, não seria mais santo, seria tolerante. Isso foge os seus atributos. Ele não seria mais contra o pecado, e se Ele não é mais contra o pecado, Ele não seria Deus. Assim, o testemunho da Escritura é que a remoção da ira de Deus é um ato, não nosso. E foi por isso que aqueles homens bradaram, somente Cristo. O verso que talvez todos vocês conheçam, né? Indistintamente do conhecimento bíblico que vocês têm ou não, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. A ira de Deus não venha sobre a vida dele, mas tenha a vida eterna. Assim, Deus mesmo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, Deus mesmo providencia os meios do aplacamento de sua ira contra nós. O apóstolo João nos diz em 1 João capítulo 4, verso 10, que é o amor de Deus manifestado através do envio de Cristo Jesus, o seu Filho, onde ocorre a nossa propiciação. Olha o que é que João diz.
Isso é amor. Isso é amor. Não que nós amemos a Deus. Não somos nós que amamos Deus. Não. Isso é amor. Não que nós amemos a Deus, mas que Ele nos amou. E porque nos amou, enviou o seu Filho como a propiciação no que diz respeito aos nossos pecados. Assim, propiciação é a provisão do amor de Deus através de Cristo Jesus vindo sobre nós, pecadores. A propiciação não é cruel e nem caprichosa, mas a propiciação é a manifestação do amor de Deus através de uma ação amorosa pela qual o propósito gracioso de Deus é posto em efeito de acordo não com a nossa justiça, mas com a justiça dele. Isso mostra-nos, nesta noite, o custo que está vinculado ao amor redentor do seu Filho Jesus. Que custo, que preço. Toda a Trindade estava comprometida em providenciar a nossa salvação. De forma, meus irmãos, minhas irmãs, que a morte de Cristo na cruz foi, em si mesma, um amoroso ato do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Deus que bota o pezão dele na estrada, manda seu Filho para nos salvar. Não somos nós, não é? Com as nossas obrinhas meia boca, dando uma de bonzinhos. Interessante é que o próprio Jesus diz o seguinte, que quando a gente faz o que deve fazer, a gente não está fazendo nada demais, está fazendo apenas o que nós devíamos fazer, e nem isso a gente consegue fazer. Na prática, o que significou a propiciação para Cristo? Meus queridos, não foi diante do vergalhão, digamos assim, da justiça humana de Pôncio Pilatos, ou dos sacerdotes de então, que Cristo sofreu. Não, aquilo ali é fichinha. Cristo enfrentou algo imensuravelmente maior. Cristo enfrentou a maldição de Deus contra os transgressores da sua santa lei. Cristo suportou o julgamento santo de Deus contra os injustos. Ele, Cristo, foi feito pecado. Ele, Cristo, experimentou o terrível fato de cair nas mãos do Deus vivo, como nos diz as Escrituras, o qual é fogo consumidor. Ele, Cristo, tomou o nosso lugar como o culpado. Quando Deus olha para nós, diz, não, o meu filho tomou a sua culpa, o substituiu. A minha ira foi aplacada, porque eu não olho para você, eu olho para a união que há entre meu filho e você. Assim, Cristo tomou o nosso lugar como o culpado, como o amaldiçoado, como o transgressor do pacto. Ele foi abandonado na cruz. Ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Tal era o peso do pecado que ele carregava por nós. E o fez voluntariamente. O fez por mim e por você. É esse o conceito, o segundo conceito,
que nós aprendemos nesta noite, o de propiciação. O terceiro e último conceito, acerca da morte expiatória de Cristo, que levou os reformadores a bradarem somente Cristo, solos Cristo, é o conceito da reconciliação. Nós vimos que por meio do seu sacrifício propiciatório na cruz, Cristo nos transportou de um estado de inimizade com Deus para um estado de comunhão com Deus. É por isso que esse povo está reunido aqui hoje à noite. É por isso que nós nos reunimos na igreja. É por isso que nós amamos a igreja. É por isso que nós amamos as Sagradas Escrituras. Parecemos, como nos diz Paulo aos Coríntios, um bando de loucos. Não é que somos corintianos, não. Somos loucos por Cristo Jesus. Embora pecadores, amamos inspirar Cristo 24 horas das nossas vidas. A nossa satisfação não está nas nossas conquistas pessoais, mas está em agradecê-lo pelo que fez por nós e que por tabela nos abençoa no nosso dia a dia. A comunhão original que Adão gozava com Deus antes da queda, ela foi restaurada em Cristo Jesus. Agora, pela fé na obra de Cristo, estamos em paz com Deus. Cristo assumiu nosso lugar, como vimos, nos substituiu, obedecendo ao Pai e sofrendo por nossos pecados. Porque Cristo aplacou a ira de Deus, a propiciação, como vimos, nós agora temos paz com Deus, e a ira de Deus não permanece mais contra nós, foi posta sobre Ele. E Cristo removeu todas as barreiras que haviam para que tivéssemos uma comunhão com Ele, isso é, Ele nos reconciliou. Por isso estamos agora em harmonia com Deus, por meio da sua obra expiatória em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versos 10 e 11, ele diz o seguinte: porque se nós, quando inimigos, quando não queríamos saber nada de Deus, pelo contrário, soltávamos impropérios contra Deus e as suas obras, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, que é o que acontece isso com muitos de nós aqui, estando já reconciliados, seremos salvos, não por nossa vida, olha o que Paulo diz, seremos salvos pela sua vida, por isso Cristo ressuscitou. E não apenas isto, complementa Paulo, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Em Cristo Jesus, Deus nos reconcilia. Escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versos 11 a 22, não vou ler esse texto todo, tá? Paulo tem em mente a recepção dos gentios, povo pagão, povo imundo, segundo os religiosos do judaísmo de então, mas agora sendo recepcionado como um povo de Deus em uma nova comunidade que é a igreja. E aí ele diz assim: porque Ele, somente Cristo, Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne. Aí a gente começa a compreender por que foi que Cristo morreu, por que sofreu.
Olha a Santa Ceia, isto é o meu corpo que é entregue por vós, isto é o meu sangue que é derramado por vós. Voltando um pouquinho ao exemplo de substituição, não é? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, a lei que pesava sobre nós, que ainda pesa sobre nós, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. E essa reconciliação é feita através de quê? Por meio da cruz. Não é por meio da igreja, como infelizmente os católicos romanos se desviaram, criaram um sistema, a gente tem visto isso na escola dominical, e esse sistema passa pelas Sagradas Escrituras de relance, mas acima das Sagradas Escrituras, acima do cabeça, que é Cristo Jesus, está o corpo, e o corpo tem toda a autoridade de, com suas práticas, com os seus costumes, com a caneta papista, determinar coisas que não estão escritas nas Sagradas Escrituras, desviando o foco de somente Cristo para a igreja. A igreja presbiteriana não salva. Nossa igreja não salva, nossa instituição não salva. Nós pregamos que somente Cristo salva, somente Cristo nos reconcilia na cruz, como diz Paulo aqui aos Efésios, destruindo por meio da cruz a inimizade que havia entre nós pecadores e Deus Santo. Cristo é aquele em quem a amizade é restaurada. A nossa inimizade com Deus foi abolida pela cruz, onde Cristo foi pregado. Finalmente, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versos 18 a 21, a reconciliação é apresentada, digamos assim, nos termos mais enfáticos. E Paulo diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, somente Cristo. Está lá Paulo dizendo, é muito claro as Sagradas Escrituras nesse aspecto. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. A ação foi dele, a ação foi de Deus sobre nós, pecadores. Ele foi quem providenciou tudo vem da parte dele. Nós jamais conseguiríamos atingir os objetivos da justiça de Deus. Por isso Paulo diz, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, e o meio qual é? Somente Cristo, por meio de Cristo. E aí Paulo diz, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as tuas transgressões. Que coisa mais linda, não é? Quando Deus olha para mim, Lorinaldo, tu és um pecadorzinho sem futuro, né? Tu és um pecador, mas eu não olho para você, eu olho para Cristo, o meu Filho, que te reconcilia com o mundo. Assim, não imputando aos homens as suas transgressões. Aí Paulo diz, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Gente, é a palavra de Deus desta noite para nós, principalmente para aqueles que os olhos estão se abrindo com esta palavra nesta noite. Olha o que é que Paulo diz, em nome de Cristo, em nome do Cristo que foi à cruz em seu lugar, em nome de Cristo que aplacou a ira de Deus sobre os seus pecados, em nome de Cristo, eu vos rogo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado,
Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. A morte expiatória de Cristo, para a gente concluir, é ao mesmo tempo singular e totalmente suficiente. Por isso bradaram aqueles homens da Reforma: somente em Cristo. A morte de Cristo é singular devido à pessoa singular que morreu na cruz: Jesus Cristo, o Filho de Deus. A morte de Cristo, ela é singular porque nenhum outro sacrifício expiatório que nós fizéssemos poderia remover os nossos pecados. Só Cristo Jesus. Por outro lado, a morte de Cristo, ela é suficiente porque ela apaga todos os nossos pecados, porque resultou em nossa salvação, porque nos coloca em comunhão com Deus. A morte expiatória de Cristo é completa. Ele lá do alto bradou: está consumado. Por isso, os reformadores, capitaneados por Lutero, também bradaram: somente Cristo. Como sentenciou um certo teólogo, o nosso dia D já aconteceu. Já aconteceu. No livro de João, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo 7 exclusivos eu sou, e eu vou terminar com eles. Jesus diz assim no Evangelho de João: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. É em mim que você vai encontrar o alimento para a sua vida eterna. Eu sou, segundo o brado, a luz do mundo. Ele é a luz que tira a sua vida das trevas onde ela se encontra. Eu sou a porta das ovelhas, as ovelhas perdidas. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. No Apocalipse, Jesus é aquele que nos ama e que pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Concluindo no Apocalipse, Jesus é aquele que era e que há de vir. No Apocalipse, Jesus é aquele que vive, que esteve morto, mas agora está vivo para todo sempre. No Apocalipse, Jesus é aquele que tem autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. No Apocalipse, Jesus é aquele que morreu e tornou a viver. No Apocalipse, Jesus é aquele que tem a chave que pertencia ao rei Davi, aquele que quando abre, ninguém fecha, e quando fecha, ninguém abre. No Apocalipse, Jesus é aquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. No Apocalipse, Jesus é aquele que é o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, quem conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos do livro que ninguém em lugar algum poderia abrir. Em Apocalipse, Jesus é aquele que é o alfa e é o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Finalmente, em Apocalipse, Jesus é aquele que é a brilhante estrela da manhã, em quem nós
nós esperamos. Por isso, naquele dia Pedro disse: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore a Deus, agradecendo por Ele ser o seu substituto diante de Deus, agradecendo por Ele ser a sua propiciação. Foi através dele que a ira de Deus foi aplacada. E por isso, ore a Deus, agradecendo porque Ele nos reconciliou com a sua morte na cruz. Somente em Cristo bradaram os reformadores. Pai, que obra fantástica, que amor, Senhor, que não conseguimos medir, Tu tens por nós. Oh, Pai, louvamos o Teu nome porque, a despeito dos nossos pecados, a Tua palavra nesta noite nos mostrou teoricamente um pouco, Senhor, do Teu imenso amor para conosco. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu Filho amado foi enviado a este mundo como o meu substituto, como o substituto dos meus irmãos que se encontram nesta noite conosco. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu Filho amado é a nossa propiciação e a Tua ira foi aplacada com a obra realizada por Ele na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos Te chamar de Deus, nós podemos falar contigo e Te chamar de Pai, porque Cristo Jesus na cruz do Calvário nos reconciliou contigo, Senhor. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Nos ajuda em nossa caminhada a continuarmos bradando a convicção de que não é a igreja que salva, não são as boas obras que salvam, não são as penitências que salvam. Não, Senhor, nenhum outro nome é dado que interceda por nós e que nos salve, a não ser o Teu Filho, Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Nos ponhamos de pé, queridos, recebamos a bênção. Reverendo André hoje está pregando em Serra Branca e por isso não esteve conosco hoje. Estejamos orando pelo seu retorno. Não sei se hoje após o culto ou se amanhã, tá bom? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, bondoso e poderoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre nós, desde agora e para todo o sempre. Amém. Boa semana para vocês. Deus os abençoe.